2, 3 e... Se liga, meu irmão, vou te mandar uma letra pra ouvir música boa e não arrumar nenhuma treta. Louvor é diferente de adoração, nem tudo que é gospel é de Deus, meu irmão. Afine seus ouvidos, não seja displicente. Somos teologados, cantando teologicamente. É isso aí, pessoal. Como vocês perceberam, Vocês o são assunto muito bobos, agora... cara. Como vocês perceberam, o assunto hoje... É rap, mentira. Música. É Racionais MCs que a gente vai falar hoje. Não, é ao cubo. Apocalipse 16. É Apocalipse 16. É Calypso, gosto. Nossa. Não. Brincadeira. A gente vai falar de música. Mas não só de música, a gente quer falar de outros aspectos que envolvem música também, como por exemplo, louvor e adoração. Vamos começar já por isso. Você sabia que louvor Você sabia que louvor e adoração são coisas diferentes? Distintas. Nem eu sabia isso aí, na verdade. Aprendeu, graças a Deus. Louvor, meu querido, ele é exatamente elogio. Você louva algo ou louva alguém por algo que essa pessoa ou esse ser fez. A gente louva a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que vais fazer. Isso é louvor, certo? A adoração, que as pessoas chamam de adoração como estilo de música, né? Tem gente que fala assim, eu gosto mais de adoração. Não, eu não gosto quando toca música agitada, eu gosto mais de adoração. Faz ou pra mim o louvorzão ele é bom quando tem aquela adoração. Não, adoração eles resumem a adoração à harmonia e à melodia. Exato, mas não, a adoração tem a ver com um padrão de vida. Exatamente. Tem a ver com estilo de vida. Com o estilo de vida realmente, o que você faz, o que você vive. A sua vida é uma adoração, é um culto. A adoração tem mais a ver com um culto que volta a esse Deus, num sentido geral das coisas, de olha, eu como para adoração desse Deus, eu vivo, amo a minha esposa para adoração desse Deus, eu vivo para essa adoração. É um padrão de vida, não tem a ver com a música especificamente. É João 4 que fala de Jesus como mulher samaritana, né? João 4. Sim. E aí ele vai falar, vai explicar. Sim. É João 4, Rafa? Vem, pô! 4. Em João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana e ela pergunta para ele, Senhor, onde devemos adorar? É em Samaria ou é em Jerusalém? E aí ele fala assim... Espírito em verdade. Ele fala assim, não é em um lugar nem outro. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Verdade. O que você vai cantar... Coríntios isso, viu? Que Coríntios, menino? O que você... Tem espírito em verdade em Coríntios. Não, é João 4. João 4. Volts. O que Jesus está falando aqui é que isso amplia o formato. Então você pode continuar louvando a Deus, seja com a música agitada, seja com a música mais balada. Funk não, balada. Funk não, porque funk é um problema social e eu ainda vou escrever sobre isso. Vinícius quer fazer uma tese sobre... Desde que eu conheço o Vinícius por gente, ele fala que ele quer escrever sobre o funk quer falar sobre um problema social. E o que acontece? E daí a gente precisa deixar isso muito bem claro para poder definir o que a gente quer ouvir e tudo mais. É isso aí. Nem um funkzinho? Nem um funkzinho, camarada. Você que é carioca, cara? Eu não sou carioca, eu sou suzanense. Meus pais são cariocas. Mas você tem uma fezinha lá, né? Não. Mas enfim, voltando pro sentido de música. No contexto brasileiro, a música tem se tornado algo cotidiano da nossa vida. O brasileiro, ele ama música. Entretenimento, né? Sim, em tudo que o brasileiro faz tem música. É num churrasco, é num... tomando banho. Eu tomo banho ouvindo música. Velho. Acho ótimo. A música tá presente na vida de todo mundo. É impossível alguém viver sem ter a presença da música, entendeu? Verdade. O simples de ligar uma TV, a simples ação de ligar uma TV já vai fazer você ouvir música. O problema é que quando se trata de músicas voltadas para louvor a esse Deus, aí a gente vai entrar num contexto que hoje tem se tornado muito... Não, que hoje tem se tornado muito... eu posso dizer assim, distante do que deveria ser. A gente está falando aqui realmente desse meio gospel. Eu tô taxando aqui o que é gospel. O mercado fonográfico gospel como um todo. Sim, e a ideia desse vídeo é exatamente falar sobre isso e discutir um pouquinho sobre isso. Quais são a visão de vocês sobre a cultura gospel aqui no Brasil? Fala tu. Eu acho algo satânico. Nossa, velho. Sério. Pesado isso. É satânico e muitas vezes eu já ouvi essas músicas. Muitos cantores começaram bem,
mas por conta da fama caíram, né? E levaram a popularidade como o centro da vida e do ministério delas. É interessante a gente explicar um pouco, porque a sua frase foi pesada. Por que é satânico? Por causa das letras que não glorificam a Deus. E tentam levam roubar... as pessoas, eles manipulam as pessoas através de melodias que sempre são parecidíssimas. E voltadas para o homem. Com letras também que exaltam ao homem e não ao e muitas vezes essas letras exaltam o próprio ator, né? O próprio cantor que está ali interpretando aquela música. Cara, é complicado porque assim, acho que os últimos 15 anos, eu costumo pensar nesse mercado gospel a partir dos anos 2000. As pessoas elas tinham um contexto de músicas congregacionais, que era basicamente as músicas que elas ouviam e cantavam na igreja. Essas músicas começaram a ter mais um sentido de... Novo cântico, elas começaram a ter um sentido assim de músicas que falavam sobre uma intimidade com Deus, que falavam sobre um relacionamento com Deus e que tinham mais a ver com a experiência do quarto que a pessoa tinha com Deus, a busca secreta com Deus. Isso começou a ficar mais evidente nas músicas. Essas músicas que tinham esse teor de intimidade, falavam dessa intimidade com Deus, muitas delas elas tinham uma base bíblica, outras eram basicamente feitas em cima de experiências pessoais dos seus compositores. Elas começaram a tomar um espaço dentro da igreja, né, do culto, por exemplo, e daí elas começaram a permear a espiritualidade de toda uma nação. Isso foi muito visível. Eu lembro que já falei isso em alguma live ou no Periscope, não lembro onde eu falei, mas eu lembro que a gente tinha uma época, na minha adolescência como cristão, em que a gente ficava sempre esperando o que a determinado ministério, determinado grupo ia tratar no seu próximo álbum, porque isso meio que direcionava a espiritualidade de toda uma nação, como se fosse... eu tô falando de algo que eu ouvi, presenciei. Como se fosse assim, olha, Deus está querendo falar a respeito disso aqui. O problema do dano que isso teve é que a partir do momento que houve uma popularização maior dessas músicas, essas músicas começaram a tomar um formato e entrar numa indústria de contexto secular. E aí contexto secular, quando fala de música, fala de mercado, fala de dinheiro e fala de deturpação, fala de direitos. A gente tem vários casos, infelizmente, de ministérios e cantores que assinaram contratos com gravadoras seculares, e isso mudou totalmente o panorama com que eles apresentavam as suas músicas e o seu trabalho. Meio que o trabalho deles perderam a essência do que era, né? Vou dar um exemplo. O Diante do Trono. Os primeiros álbuns deles eram muito bons. Eu gosto de falar... Eram muito bons. As letras eram muito boas. O que aconteceu? Eu lembro que quando eu me converti, o primeiro CD que eu ouvi foi um CD do Preciso de Ti. Eu confesso que eu ainda gosto muito do Diante do Trono, mas eu tenho que dar uma filtrada no que eu ouço. Eu não consigo ouvir tudo. Você gosta de Diante do Eu gosto, porque tem muito a ver com o meu crescimento. Assim, as músicas meio que embalaram o meu crescimento no Evangelho. Você gosta das músicas atuais ou das músicas antigas? Então porque eu lembro que o primeiro CD que eu ouvi foi Preciso de Ti. E era muito louco assim como eles falavam. Na música eu lembro que eles citavam alguns versículos como "Se meu povo se chama pelo meu nome e se arrepender de seus pecados, se humilhar, orar". E eu lembro que eu gosto muito de encarte de CD, né? Gostava, hoje eu não tenho mais CD. E ele tinha assim, na composição, né, o autor da letra, geralmente é Ana Paula Valadão, e tinha os trechos bíblicos que inspiraram aquela música. Eu achava aquilo sensacional. Percebi mesmo que depois de um tempo eles já não estavam mais ali. As músicas elas tinham mais um teor pessoal mesmo. E o problema de quando o teor é pessoal, que acaba virando uma verdade para quem compra, né? Existe uma legião de seguidores e de fãs mesmo, tem que chamar de fãs porque existem, que acabam tomando a verdade de uma outra pessoa para si como se fosse absoluta e cai no mesmo problema do vídeo anterior dos livros que a gente falou, de que as pessoas não conferem e não vão atrás. Isso cai num pecado, né? O grande problema da música em si, eu não vejo... Claro que a letra é o principal, porque é ali que você está
a música te leva à adoração. A mensagem, A né? mensagem, ela te leva ao louvor e à adoração a Deus. Se ela não faz isso com a letra, ela já começa errado. Segundo, que eu vejo que também é muito complicado. Quando as pessoas já não fazem isso, os cantores já não pregam essa verdade, e eles levam o povo a adorar a eles mesmos, a adorar, a tratá-los como ídolos, já é um outro pecado. Eles já estão errando em não formatar a letra de uma maneira cristocêntrica e tá fazendo os outros Exato. pecarem, porque eles estão idolatrando o louvor, estão idolatrando as pessoas que estão ali na frente. É isso mesmo. A música que você ouve pode ser pedra de tropeço. Exatamente. Você pode estar cultivando um ídolo aí que você não sabe. Apenas se faça essas perguntas. A sua vida espiritual com Deus, a sua busca pela palavra de Deus e pelo que nela é revelado, ela precisa sempre de um enredo, ela precisa sempre de uma música tema e dependendo do que tal artista vai falar, você vai buscar a Deus. Tenta pensar nisso. Tem uma música muito louca que chama-se Essência da Adoração, música antiga que ela eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem que é? Era do David Keelan. Na verdade não era dele, era uma música americana, mas que teve uma versão brasileira dele. Que ela fala assim: estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, Jesus. Já ouviram essa música? A música ela fala assim, que quando a música esmorece, o resto desaparece e simplesmente a ti achego. Tem uma história essa música. Conta a história de uma congregação que as pessoas estavam dando muita importância para o louvor, para a banda, para aquele ministério de louvor ali. E a palavra, e assim, as pessoas precisavam as pessoas precisavam daquilo para poder ter um momento de louvor a Deus dentro do culto. E daí o pastor... O sermão não era um momento de adoração, o sermão não era um momento de louvor. Aquilo, assim, para as pessoas terem reverência no louvor em específico, elas precisavam da banda. O pastor, percebendo isso, ele deu uma cortada no Ministério do Louvor. Se alguém souber da história mais detalhada, comenta aqui depois, mas o que eu me lembro quando me explicaram foi isso. O pastor deu uma cortada no Ministério de Louvor e eles foram cantar a capela e descobriram que eles podiam ter a mesma reverência e a mesma... Existe também uma certa conexão mística quanto a isso, porque a música ela é uma oração embalada pelo som, né? Uma oração cantada. Exatamente. Os salmos, eles tinham, por exemplo, essa finalidade. Eram canções escritas pelos seus autores e que eram uma oração, mas elas eram destinadas ao instrumentista, ao coro e tudo mais. E daí você começa a pensar, desculpa estar falando muito, mas eu começo a pensar na galera que não tem a possibilidade de ter instrumentos musicais, né? A gente lida com missões na igreja e a gente está sempre ouvindo relatos de pessoas que não têm instrumentista, que não têm músicos bons em suas igrejas, devido a não poder fazer um barulho muito grande, coisa que a gente, aqui no Brasil a gente incomoda vizinho, leva multa em várias igrejas, porque acha que a adoração... A adoração tem que estar no talo. Tem que estar no talo para que Deus ouça, e na verdade não é. A gente precisa repensar muito ainda quanto ao louvor na igreja. Uma coisa que... Desculpa te cortar, eu já abro pra você. Mas tá 14 minutos, mas tranquilo. Mas uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre foca em quem ouve, mas a gente nunca fala em quem quer cantar, né? E quem quer se expressar através da música. Eu acho que a gente poderia dar uma recomendação para essas pessoas que têm talvez uma vocação, tem um dom, na verdade. Eu entendo que música é um dom. Isso, cara. é um dom. E a pessoa ela tem esse dom. Como que quais recomendações a gente poderia dar para essas pessoas, além dessas que a gente já deu para quem é ouvinte, né, para quem recebe isso? Que recomendação que a gente poderia dar? Eu acho que a primeira, desculpa eu já falar mais uma vez, eu acho que a primeira é a palavra que meio que permeia esse canal aqui. Primeiro, veja a sua motivação. Ela é a chave para o cristianismo, cara. Veja o porquê que você quer fazer isso, se ela tem um princípio de serviço, de louvor e glorificação a Deus, e serviço à igreja primeiro, e daí o resto, cara, também trabalhar um pouco a excelência, né? Ficar exímio naquilo que você faz, não por causa das pessoas, não por causa da sua vaidade, mas porque você quer adorar a Deus com tudo que você tem de uma maneira perfeita, sabendo que o seu talento apurado, ele tem que andar concernente à sua vida com Deus.
Não pode ela ficar crescendo Estourante, em né? detrimento da Não outra, dá. né? Bom, agora deixa eu falar um pouquinho, né? Acho que eu Fala, quase não Vinícius. E falei. recomendações você daria? Ah, putz, eu acho que eu recomendaria que o cara realmente se esmerasse na verdadeira teologia. Que não só ele quisesse aprender música, mas ele entendesse o que ele está cantando. Porque é uma coisa que eu tenho detestado, e é por isso que eu tenho odiado o meio gospel. A palavra gospel já não pode ser mais usada, eu disse isso na live. A gente não pode mais usar o evangelho para esse meio de música que tem circundado o Brasil. É impossível, porque o evangelho eles estão tão longe do evangelho, tão longe de cantar o evangelho, que, não dá mais para você simplesmente falar, olha, essa é uma cultura de evangelho cristão. Não dá. Já está separado, já deturpou isso. Não tem mais nenhum sentido bíblico porque eles cantam. E aí a gente traz para um contexto de igreja, numa congregação, numa adoração, numa igreja local, onde as pessoas têm um momento de culto, tem um momento no culto delas que é para louvor, é para adoração, e aí a gente vai cantar uma música. Tá, que música? Ah, uma música gospel qualquer. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Porque as músicas hoje, elas mais ensinam coisas erradas do que falam do próprio Deus. E entenda uma coisa, com música, para adoração e louvor do Senhor, elas precisam conter as verdades dele. Elas precisam realmente voltar a esse Deus. E dentro de um contexto de culto, a gente precisa lembrar que quem está sendo adorado é o Senhor. E as músicas devem fazer isso. A todo momento do culto deve adorar esse Deus. É para ele e o tempo todo dele, é sobre ele, entendeu? O nosso culto funciona dessa maneira. Nós somos presbiterianos, o nosso culto funciona dessa maneira. Eu não vou cantar uma letra que enaltece um homem, porque o centro do meu culto é o Senhor. Exato. E muitos do que nós vemos nesse mundo gospel são os talentos humanos sendo enaltecidos, agigantados, e simplesmente o evangelho ficando depreciado. Aí o que tem acontecido muito, e a gente tem visto e ouvido vários escândalos sobre isso. Os cantores gospels, eles chegam nos seus shows, vão lá fazer as suas apresentações e começam a ministrar. E cara, a quantidade de doutrina perdida, errada, a quantidade de absurdos que é dito. Eu já ouvi falar de que a gente não cometeu pecado. Como é que é? Da Priscila Alcântara. Alcântara, né? A Priscila Alcântara falou que a gente não é pecador, mas... nós não somos pecadores. Foi? Sei lá, são absurdos esse tipo de coisa. De que Deus... são ensinamentos santos, errados. Eu não estou conseguindo lembrar de nenhum... cara, específico. eu De vou lembrar nenhum de vários. caso Thales específico. Roberto que falaram várias asneiras, né? Sim. Entenda, esse meio gospel ele tá tão longe do que deveria ser uma música cristã, ele tá tão longe do que deveria ser, porque eu não consumo mais o meio gospel. Pelo contrário, eu procuro autores muito mais desconhecidos e que ainda prezam pela boa palavra, que ainda prezam pelo louvor, que o objetivo de vida dos caras, né? sim, que o objetivo dos caras é escrever, é fazer um trabalho, é cantar uma música, mas não com o fim de enriquecer, com o fim de ganhar fama. Por exemplo, Eduardo Mano, cara, eu sou apaixonado por esse cara. Eduardo Mano, te amamos. Eduardo, mano, queremos te conhecer Eduardo, e fazer mano, um vídeo com você. Sensacional. Nossa, legal. Tem um documentário Você chamado toca. Ministérios Fracassados. É sensacional. Do Iago Martins também. A gente fala muito desse cara, a gente gosta dele, vai. Cara, Que só que o assim Eduardo Mano é Do sensacional. Eduardo Martins ou do Eduardo Mano? Dos dois. O Eduardo Mano é sensacional porque o objetivo do cara é o seguinte, ele pega, cria músicas, solta na internet sem custo nenhum, ele trabalha pra viver porque ele não vive de música, ele se mata, ele é freelancer, ele trabalha com design gráfico. Músicas sensacionais. Mano, as letras Cristocêntricas. deles Velhas Verdades. são Ouça esse bíblias, álbum, é entendeu? maravilhoso. Está na nossa playlist, aliás. É verdade, a gente tem uma playlist, desculpa te cortar. Eu falo da playlist depois, vai. O cara escreve músicas Vamos e rápido, canções. senão o povo não vai assistir o vídeo. Vocês falaram um monte de coisa, agora dá licença. Você tá 5 minutos falando já, ó. querido. Ó, eu Vocês olhei falaram aqui, ó. 20. Eu olhei, você começou aos 14 a falar. Você já tá 5 minutos falando. Fala, querido. Essa recomendação tá muito forte, cara. Enfim, Vai, manda um abraço. o que esse cara faz é sensacional, porque o objetivo dele é exatamente levar o evangelho das pessoas através da música, e a música tem esse poder. Tem um poder de persuasão. A gente não pode ignorar isso. Sim, e aí eu recomendaria uma outra coisa, até pra gente não correr muito, que já tá avançado o tempo. Estourando tempo. Mas
Uma outra recomendação que eu traria, que aí você falou muito bem da palavra, eu concordo plenamente, mas eu também falo no aspecto melodia e harmonia, que muitas vezes não só a palavra é utilizada para manipulação, é muito fácil a gente utilizar a melodia e a harmonia para criar um sentimentalismo dentro das pessoas Sim. e trabalhar o coração delas em prol de uma falsa adoração. Então, é muito simples você começar a tocar uma música triste, uma música lenta, que a pessoa começa a se contristar e ela vai ficando triste emocionalmente e tal. E aquilo vai trabalhando a melancolia dela, e a música, às vezes a letra é tão fraca que ela nem prestou atenção pra letra. Uhum. Ela nem sabe, nossa, mas o que falava mesmo a música? Tá na Bíblia isso aqui, tem alguma coisa? Entendeu? É claro que assim, a gente não pode descartar também que, por exemplo, os salmos, eles engrandecem a Deus, eles louvam a Deus, mas também eles falam de suas frustrações quanto à vida com Deus, da dificuldade que eles têm. Eu não tô dizendo, tipo, da letra, eu tô dizendo da melodia, que trabalha em prol de uma falsa adoração. Exatamente. Então, essa seria a minha recomendação. Se você tem o desejo e tem o dom de criar um álbum independente, que muitos têm feito isso hoje, cara, busque a palavra, leia as Sagradas Escrituras, estude teologia, mas também trabalha o aspecto harmonia e melodia. Não é simplesmente você criar qualquer som musical e colocar uma letra ali. A adoração a Deus, ela tem que ser, como a gente falou na piedade, tem que ser de maneira integral. Exato. E a adoração com a música também. Sim. Galera, por último, para finalizar... A gente tem uma playlist, ok? Tá no perfil do Everson, né? Isso. Tá no meu perfil no Spotify. O link da playlist vai estar aqui embaixo, aqui vai estar na descrição. No link da descrição. Segue lá, tem alguns cantores legais lá e alguns... A gente juntou os gostos de cada um aqui, alguns são comuns, outros a gente descobre e vai compartilhando um com o outro. Vai ter tipo os Arrais, Eduardo Mano, vai ter Palavra Antiga, Samuel Uria. Vai ter Samuel Uria, um português bem legal que a gente está conhecendo agora, vai ter o Projeto Sola, vai ter diversos outros Marcos Valente, não, é Marcos Almeida, Marcos Almeida. DK6, tem... Vai ter um monte de coisa. Várias pessoas. Você vai procurar no Spotify, procura isso aqui, vai focar, será? Clica na tela aí pra ver. Pra focar. Né? Aí. Foi? Não foi. Eu tirei o foco. Tirou foco, Mas tudo bem, clica ali no... Tem do lado esquerdo ali, ó, AF. Verdinho. Aê! Caramba. Boa! Parabéns, Everson. Clica ali na tela ali, ó. Aê! Teologados. Procura o logo do Teologados, tá? Esse logo aqui. O logo. No Spotify, o logo. E ouça as músicas e depois fala pra gente o que vocês acharam. Isso aí. Galera, Deus abençoe vocês e ouçam músicas cristocêntricas e sempre pense na boa letra. Sejam edificados. Qualquer sugestão também, põe nos comentários. A gente vai ler tudo. A gente lê tudo mesmo. É verdade, a gente responde tudo também. Louvem e adorem a Deus de coração. Nossas redes sociais estão aqui. Inscreva-se em nosso canal se você tiver o desejo. Obrigado. Valeu. Falou, Beijo. galera.